Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Mais um domingo aqui no programa, trazendo mensagens importantes, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. E hoje está aqui conosco o Antônio Marcos e o Marcos. Bom dia, Antônio. Bom dia, Teca. Bom dia, Cacá. Bom dia, Marcos Antônio. É o meu xará, com o nome ao inverso. Estamos muito contentes de poder estar aqui, contribuindo mais uma vez um pouco, ou melhor, recebendo essas vibrações que vêm da doutrina espírita, e de vocês que escutam esse programa e aguardam por esse momento, muitas vezes, para ouvir essa mensagem que vem de Deus, que vem de Jesus, para todos nós. Não é isso mesmo, Marcos? Bom dia, caros ouvintes, bom dia, Terezinha, Marcos. E me lembrei aqui que sempre que se reunisse duas ou mais pessoas falar em Jesus, ele estaria ali presente. Então, que sintam também aí essa energia nos seus lares, que possamos ter um programa abençoado, que essa energia siga pela semana de todos nós. Como primeiro momento, então, nós vamos passar para o Momento Espírita, que traz como mensagem hoje o título Gratidão. O homem, por detrás do balcão, olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e apertou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando ela viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão e feliz disse: isto dá, não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É seu aniversário e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos olhos dela. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros, longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho de seita e perguntou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o homem, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou: mas minha irmã tinha somente algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem dizendo: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e duas lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. A gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E gratidão é sempre manifestação dos espíritos, que tem riqueza de emoções e altruísmo.
Seja sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. A gratidão é dever que não aquece apenas quem a recebe, mas também reconforta quem a oferece. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Que linda mensagem, né, prezados ouvintes? A gente até se emociona, né? Mas quem quer rever essa mensagem, gente, é só ir lá clicar lá no momento.com, que vocês têm acesso não só a essa, mas muitas outras mensagens maravilhosas, né, que eles disponibilizam lá para nós. E é acesso assim gratuito, né? Você vai lá, pesquisa, olha, vê as mensagens, cada uma te dá um ensinamento novo, um ensinamento muito importante, né, para o nosso dia a dia. E o de hoje, então, gratidão, né? Olha só, né? Gratidão é uma palavra assim tão pequenininha, mas de um gesto tão imenso. A gente tem sempre essa mania, né? E é lógico que isso ainda é do ser humano, né? E faz parte ainda da nossa categoria de espírito, né? De espírito perfeito, terceira ordem, mas a gente tem mania muitas vezes de fazer determinadas coisas, às vezes esperando a gratidão do outro, né? E a gente não tem que fazer isso, a gente tem que fazer o bem ou fazer alguma coisa simplesmente porque aquilo nos faz bem fazer, né? O outro, se ele não for agradecido, o problema é dele, nós fizemos a nossa parte, né? E às vezes eu tenho uma história, eu não sei contar ela direito não, porque eu já esqueci, faz tanto tempo que eu ouvi, mas é de um espírito que ele desencarna. O Antônio deve saber dessa história. O espírito desencarna e quando ele chega lá no plano espiritual, então tem assim aquela fila de gente para recebê-lo. E ele olha pro mentor do lado e diz assim: nossa, mas quem são essas pessoas, né? Eu não conheço nenhuma. E ele diz assim: todas essas pessoas estão aqui para te receber por gratidão, por alguma coisa que você fez por ela e que você fez tão despretensiosamente, e eles hoje estão aqui para agradecer. Olha que coisa mais linda, né, Antônio? Esse exemplo é um exemplo daquele que vem ao mundo para servir, né? Mas todos nós temos a oportunidade de servir. A maioria de nós constituiu família. E essa oportunidade é dada pelo próprio Pai, Deus. Quando você constitui sua família, você tem uma companheira, o companheiro, um relacionamento. Não importa se é o tradicional ou não. É alguém que soma junto com você, que vem ao mundo e que junto com você vai constituir sua família. E essas pessoas, né, nós também temos que ser gratos a elas, né, que estão conosco, que muitas vezes nos servem. Quantas vezes você vai lembrar disso, né? Da companheira que você passou o dia trabalhando e ela preparou o seu almoço. E hoje, no dia de hoje, a companheira também está na rua, lá, sai para trabalhar. E muitas vezes nós esquecemos e só achamos que nós estamos cansados. Ela não. É tanta coisa que nós teríamos que agradecer. Gratidão a Deus, principalmente, né, Antônio? A Deus. Gratidão a Deus. Porque essa oportunidade é cedida, né, por Deus. Por nós Deus, sim. É por Deus. Nossa, os nossos anjos protetores, né, que também estão sempre ali nos intuindo pensamento de amor, pensamento no bem. É muita coisa para agradecer. Nossa, agradecer infinitamente, né? Sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. E a Jesus que é esse modelo, esse exemplo para nós vivo,
está dentro dos evangelhos, que nós achamos que é apenas letras, mas é vida. A vida de Jesus é o exemplo máximo para todos nós. Não esqueça disso, meu querido irmão. É bem isso, Marcos. Eu me lembrei do André Luiz, quando ele estava lá no nosso lar, e aí ele foi ver os arquivos lá de quem orou por ele, quem pensava por ele, quem fazia, e ele só achou uma gravação de uma senhora que ele atendia lá sem cobrar consulta, tal, que era grata a ele. E você vê, são tantas coisas, muitas vezes a gente esquece de agradecer. Não é aquela agradecer, eu mereço agradecimento, né? Mas não, aquele sentimento de coração mesmo, né? Aquele que vem do fundo. E às vezes você acha que nem foi tanto, e foi tão importante na vida daquela pessoa naquele momento. Exatamente. Bom, é isso então, né? A gente vai passar então pro estudo da manhã. O estudo que nós já vem fazendo já há vários domingos, né? De terceiros domingos, que é sobre o livro Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje então a gente vai ter uma lição bastante importante, como todas são, né? Mas assim, falando de um tema até complicado e difícil, mas muito importante a respeito também da mediunidade, né, Marcos? Sim. Aqui no texto, então, fala sobre a fala de Ágabo, profetizando uma fome. Ágabo, que se achava em Jerusalém, era um dos luminares do cristianismo. Por ocasião em que Paulo se achava na Antioquia, alguns profetas de Jerusalém deliberaram ir a Antioquia. Um deles, Ágabo, ergueu-se, tomado pelo Espírito, profetizou que haveria uma fome de toda parte. E essa de fato verificou-se, como diz o capítulo 11, versículo 27 a 30 dos Atos, cuja leitura recomendamos aos leitores. Esse tema, né, Ágabo, profetizando uma fome. Ágabo, quando eu vi esse nome, né, Ágabo, eu não me recordava assim dele em outro, eu não me recordo, na verdade, dele em outro lugar no Evangelho, né, a não ser no Atos dos Apóstolos, e depois ele é mencionado também no livro Paulo Estevão. E aí eu fui pesquisar, né, quem era Ágabo. E aí achei lá na internet, né, falando que Ágabo, ele foi um dos primeiros fiéis seguidores de Jesus, que foi mencionado no Atos dos Apóstolos, como sendo um profeta. E ele é tradicionalmente listado também entre os 70 discípulos descritos no Evangelho de Lucas. Então ele não é uma pessoa assim desconhecida, não. Ele era uma pessoa assim atuante, né, dentro do trabalho, né, dentro do trabalho de Jesus, né, da construção da Boa Nova. Ágabo foi um dos colaboradores e seguidores, né, que esteve com Jesus nessa implantação. E aí o interessante nessa leitura de hoje é que ele vai fazer ele vai profetizar, na verdade, né, ele vai profetizar uma fome que vai acontecer. Mas assim, é envolvido pelo Espírito, então ele profetiza essa fome, e isso realmente acontece, essa fome, isso acontece no reinado de Cláudio César, no ano 45 depois de Cristo. E essa fome, ela acontece mesmo um ano depois de ter feito essa previsão. E na época até, né, os próprios colaboradores, né, os próprios trabalhadores ali da Antioquia, tudo, eles fizeram tipo uma vaquinha, né, como a gente chama hoje em dia, uma vaquinha, e mandaram então esse dinheiro também lá para a Judéia,
para ajudar aqueles irmãos que lá estavam exatamente nesse período de fome, né, Antônio? Verdade. Porque nós questionamos, né, muitas vezes, qual a função do profeta, do médium, que recebe uma informação dessa para ser divulgada, né, porque é sempre com a permissão de Deus. A função, né, para apenas divulgar, para você saber que vai acontecer, você não vai conseguir evitar que aconteça aquele período de fome. Mas observe que tudo tem uma razão moral, tudo tem um sentido, um ensinamento para nós. Na vida é assim, meus filhos. Nós temos que buscar o sentido moral. E essa moral, a moral que o Cristo nos deixou. Buscar esses ensinamentos, porque as palavras do Evangelho não são quimeras, não são simplesmente para você conseguir conhecimento, você decorá-las. Olha, eu conheço essa passagem, que bonito. São vidas, são vidas. Então, esse momento de profetizar o futuro, lá no livro dos Médiuns, nós temos as explicações. A doutrina espírita nos dias de hoje, ela traz a explicação lógica por que acontece isso com algumas pessoas, elas receberem informações, abre aspas, né, privilegiadas, fecha-se aspas, de Deus, de alguma coisa, do futuro. Mas são sempre informações que vão trazer um benefício moral. E o benefício está aí. As pessoas se uniram para servir umas às outras, né? Elas se preveniram e auxiliaram. É para nós aprendermos a servir o outro, a sermos fraternos, a sermos caridosos. É sempre assim que acontecem as coisas. E nós temos que ter esse cuidado justamente na hora de ler o Evangelho, né? Para não achar que são apenas palavras. Vamos dar o real interesse a essas palavras, porque ali estão vidas. Nós estamos lendo sobre vidas, pessoas que viveram aquilo. Você imagina, né? O Ágabo, ele é um dos 70 que se tornaram cristãos. Hoje, para se tornar cristão, não se exige mais tanta coisa, a não ser você combater em você mesmo o orgulho e o egoísmo. Mas naquela época, você se juntando a esse grupo, você estava deixando a sua própria vida em risco, porque Ágabo é um dos que foram também martirizados. Ele entrou naquele grupo lá que foi assim como Jesus, ou que foi para a cruz, ou que foi para os leões, ou que teve a cabeça arrancada. Assim era o destino dos cristãos da época. Então, pensemos nisso. Exatamente. Nessa coragem dessas pessoas, né? E as obras de Kardec, elas vêm falar muito a respeito disso, né, Antônio? O Antônio citou o livro dos médiuns, e lá no livro dos médiuns, lá na segunda parte, no capítulo 16, Kardec vai falar sobre médiuns proféticos, que é bastante interessante. Eu já tinha até visto assim, sonhos proféticos, né? Médiuns proféticos, eu vi esse termo aqui no livro dos médiuns. E ele vai dizer assim, ó, que médiuns proféticos é uma variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos que recebem com a permissão de Deus e com maior precisão que os médiuns de pressentimentos a revelação de ocorrências futuras de interesse geral que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos. Vejam bem isso daí, olha, ocorrências futuras de interesse geral. E eu vou te falar isso aqui, a gente vai explicar um pouquinho isso daqui, porque lá no livro dos Espíritos, na questão 868, quando Kardec vai falar a respeito do conhecimento do futuro,
ele vai perguntar assim para os espíritos: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. Então, gente, é assim, quando ele fala lá que é geralmente no sentido geral, quando é para auxílio geral, então às vezes é permitido, porque senão, quando você vê muitas previsões que a gente vê, você abre a internet e vai ver um monte de previsões lá, quem vai ser o campeão do time, do futebol, né, do Brasileirão, quem vai ganhar não sei o quê, sempre tem essas previsões desses daí. E aí a gente fica assim pensando assim, nossa, mas isso é assim, né? Essas previsões vêm a rolê assim, porque isso vem dos espíritos. Essas previsões, elas vêm dos espíritos, com consentimento de Deus, obviamente, mas sempre quando é pro bem geral, e nunca uma coisa assim muito individual. E a gente tem que ver que na escala espírita a gente vê assim várias denominações de espírito leviano, pseudo-sábios e muitos. Então, a gente sabe sim que muitas dessas previsões a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque não pode ser uma coisa assim tão séria, né? Acertam algumas vezes, pode até acertar, porque os espíritos, esses pseudo-sábios, nossa, eles são muito inteligentes, né? E eles podem até fazer alguma coisa, mas uma mensagem séria, uma previsão, essa daí não é assim para ver quem vai ganhar na loteria, não. É uma coisa mais séria e é geralmente de âmbito geral. E aí ele vai continuar dizendo assim, olha: com que objetivo então o futuro está oculto ao homem? Porque lembra que ele fala que é só esses médiuns, é só os espíritos dar essas previsões quando é para um auxílio geral ou para uma coisa assim que vai beneficiar muitos. E isso é esporádico, não é uma coisa assim que é todo dia, é uma coisa assim mais esporádica. Então o espírito responde assim, ó: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. Aí ele vai continuar essa questão falando, mas isso daqui para nós é o que importa. Então, dentro dessa questão, e a gente vai ver as outras, dentro dessa questão eu me recordei que no livro Pontos e Contos, acho que é isso, Pontos e Contos, Irmão X, ele vai nos trazer uma história bem interessante, que ele vai falar lá do tempo de Moisés e que vai ter relação com aquela proibição de Moisés lá em Deuteronômio. E ele vai falar, então, ele conta assim, então, que a espiritualidade maior, né, eles resolveram, então, fazer com que a humanidade tivesse um apoio, né, não é bem essas palavras que estão lá, tá, gente? Eu estou fazendo assim, um resumo, assim, do meu entendimento. Eles fizeram, então, essa reunião e deliberaram, então, nessa reunião, que eles iam achar um organismo feminino que tivesse disposto a colaborar, mas que tivesse também todas as características morais necessárias para esse empreendimento, para que auxiliasse a humanidade a crescer, a evoluir, a se aproximar mais das leis divinas. E aí foi encontrado, então, esse organismo humano que correspondia àquilo que eles necessitavam, e que foi denominado, então, um oráculo. Ele era um oráculo e depois chamado de pitonisa. E aí, o que é? A pitonisa, então, ficava lá e aqueles que tinham, então, a necessidade de algum esclarecimento, alguma coisa, consultavam, então, a pitonisa e até esse oráculo. Acontece que as pessoas, então, começaram a vir de tudo quanto foi canto, porque essa notícia se espalhou, né, e Moisés estava até muito contente com essa situação. Por quê? Porque isso iria auxiliá-lo na condução daquele povo, né, que era um povo ainda meio rebelde, ignorante ainda das leis divinas, que tinha dificuldade, às vezes, da aceitação do Deus único, né, que ainda tinha necessidade, às vezes, daqueles bezerros, adoração dos bezerros, aquelas coisas todas. Então ele estava muito feliz que essa pitonisa, então, ia fazer esse auxílio, né.
Mas aí a coisa começou a extrapolar, porque todo mundo começou a chegar e envolver aquela pitonisa, e o oráculo já começou a se destacar, e eles levavam esse oráculo para cá e o oráculo para lá, e começou a perder o sentido, né? Por mais que a espiritualidade estava ali auxiliando e tentando, né, fazer o melhor, a pitonisa então já estava tão envolvida com aquele povo que ela, coitada, era um barquinho no meio de um oceano. E a espiritualidade então achou, e Moisés também estava muito preocupado com aquilo, porque aquilo estava gerando brigas, discórdia, desavença, ódio, guerras, porque as pessoas, o que elas menos procuravam com o oráculo era saber das leis divinas, ou saber do seu melhoramento, né? O que eles queriam era saber assim, como que eles iam conseguir aquelas terras dissolutas, como é que eles iam conseguir mais carneiro, mais ovelha, mais não sei o quê. Então era tudo coisas materiais, eles estavam muito preocupados com as coisas materiais, as coisas espirituais mesmo para eles não estavam contando nada. Perdeu-se o sentido da pitonisa. Moisés estava muito preocupado. E chegou um momento em que a coisa começou a sair mesmo do controle e a espiritualidade simplesmente não cortou esse fio que ligava a pitonisa, e a pitonisa, por conta disso, acabou desaparecendo, porque ela não tinha mais função. E aí, disso daí, então, resulta aquela proibição, né? Porque Moisés ficou tão assustado e tão assim com aquela coisa, que houve aquela proibição de conversar com os mortos, né? Que está lá em Deuteronômio. Então isso vem mostrar o que para nós? Exatamente isso daqui. Se o homem ele conhece o futuro ou alguma coisa, ele começa a negligenciar o presente. Porque exatamente o que acontece? Eles começam a ir lá querer adivinhar o futuro, o que pode, o que não pode, o que eles podem comprar, se vai dar certo um negócio, se não vai dar certo o outro. E acabam perdendo a função, e eles próprios já não fazem esforço nenhum para se melhorar, para crescer, porque tudo eles deixam na responsabilidade do outro. Então, por conta disso, é que o futuro, de uma certa forma, ele é oculto ao homem, a não ser quando é por um bem geral. Porque aí você me pergunta assim, bom, mas a Ágapo previu uma fome, isso daí é um bem geral? Sim, é um bem geral. Ele previu uma fome, alguma coisa dava tempo de ser feito. Assim como, se vocês lembram, o Antônio Marcos lembra daquela passagem de José. José do Egito, né? Não tinha lá eu não lembro bem a história direitinho, mas tinha lá o faraó, lá teve um sonho que ele sonhava que saía do rio Nilo, parece, 7 vacas gordas, e depois saíam 7 vacas magras, né? Aí as vacas magras comiam as vacas gordas. Aí ele acorda assustado, dorme de novo, e aí ele tem o sonho, ele continua o sonho, que assim, era 7 espigas bem granadas assim, granulada, não sei. E depois mais 7 espigas bem mirradinhas. E as espigas mirradinhas comiam. Isso daí deixou o faraó muito doido. Então ele começou a chamar todos os magos, feiticeiros, aquela coisa, para tentar adivinhar o que aquele sonho significava. E ninguém conseguia achar uma resposta. E aí ele fica sabendo que lá na prisão, lá tem José lá, que já tinha feito alguns acertos de sonho. Então ele manda chamar José, e José então interpreta o sonho. Que aquelas 7 vacas gordas, assim como as 7 espigas bem graúdas, elas significavam 7 anos de fartura. E as outras mirradinhas significavam 7 anos de fome. O que José faz então? Ele abastece todos os celeiros, né? Então eles guardam, no tempo da fartura, eles guardam a provisão, eles usam o que é necessário, o resto eles vão guardando, para que quando chegasse o período da fome, eles tinham a reserva deles lá, tanto que até nessa época que o irmão dele, Benjamim, me parece, vai até lá também buscar alimento, porque lá no lugar que eles estavam, não tinha. Então a gente vê que essas revelações, elas acontecem quando é para um bem maior. Mas quando é para uma coisinha assim fútil, eles não vão perder tempo com isso. Quem vai perder tempo com isso são espíritos brincalhões, espíritos que não têm assim compromisso, né, Antônio? Sim, verdade. E isso, às vezes as pessoas acham que não está acontecendo esse tipo de comunicação espiritual. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora por isso, porque ela
ela nos revela o que estava oculto, que agora é permitido saber que esse tipo de informação é proveniente do mundo espiritual, porque somos nós mesmos, depois que morremos, que continuamos vivos, mortos, redivivos, como diria o Chico Xavier, né? Porque o espírito permanece vivo. Nós somos o espírito e estamos nesse momento com o corpo físico. E quanto à proibição lá de Moisés, essa proibição, ela só existe porque a comunicação era possível. Então, não é que não se comunicava com quem já tinha ido. Sempre houve isso. Era uma prática comum para o povo judeu, o povo hebreu. É uma prática comum. Então, ele proibiu porque ele estava gerando um incômodo, um mal para o geral, né? Por isso a proibição. Porque o povo era muito arredio, um povo que não tinha conversa, tinha que ser na base da proibição, na base da força mesmo, né? É por isso que essas coisas aconteciam, né? Mas a profecia, a comunicação dos espíritos é algo que existe desde que o homem aprendeu a raciocinar e a se comunicar. É algo natural. É uma coisa que pensam que isso daí é coisa do espiritismo, né? E não é. Que é uma criação do espiritismo. Não é. Não, isso é uma coisa... Sempre existiu. Sempre existiu lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele está presente. E eu acrescento que hoje nós, devido a essa comunicação que nós temos hoje muito rápida, isso inflamou mais ainda, né? Hoje nós temos comunicação entre nós mesmos de forma muito rápida, através de internet, de redes sociais, de celulares, uma coisa que antigamente, não faz muito tempo, na nossa época mesmo, nós vamos lembrar de que era impossível. A gente não tinha, né? Mas, para você ver que hoje é natural. Aí, dentro então, Antônio, desse conhecimento do futuro, na questão 870 também, Kardec vai fazer um questionamento bem interessante para os espíritos. O Marcos vai ler para a gente. Visto que é útil que o futuro seja desconhecido, por que Deus algumas vezes permite a sua revelação? Ele é permitido quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de coisas em lugar de dificultá-la, obrigando a agir de modo diverso de que se faria-se sem esse conhecimento. Aliás, frequentemente é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Por exemplo, se um homem deve saber que receberá uma herança com a qual não conta, poderá ser solicitado por sentimento de cupidez, pela alegria de aumentar seus gozos terrestres, pelo desejo de possuir mais cedo, talvez, desejando a morte daquele que deve deixá-lo a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, é uma outra prova, a da maneira pela qual ele suportará a decepção, mas não lhe será menor, por isso, o mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença no acontecimento se fez nele nascer. É isso que você está comentando aqui, né? Essa antecipação do futuro realmente é para que a gente se prepare, né? No caso ali, falava da fome que predizia para, olha, façam provisões porque tempos difíceis vão chegar. E o plano espiritual, os espíritos sérios não vão perder tempo com essas adivinhações de loteria, de não sei o que, porque a Terezinha estava comentando. Normalmente as pessoas querem ficar ricas materialmente, mas na verdade a grande riqueza é a nossa riqueza espiritual, né? O conhecimento, a busca do entendimento. Muitas vezes pode ser a perdição também, né? É o que ele fala aqui, Muito né? dinheiro, Receber a herança, Sim. Isso aí pode trazer... perder uma oportunidade, perder às vezes uma encarnação por conta disso, por conta dessa que ele fala aqui, né, da cupidez, do desmando, das facilidades, né? E por isso que o Espírito fala para Kardec, né, que
essas premonições ou essa adivinhação do futuro, ela acontece quando é para um bem geral. Mas quando é uma coisa assim isolada, raramente a gente vai ter esse tipo de previsões, né? É mais difícil, né? Não é impossível, viu, gente? Mas é mais difícil. No livro A Gênese, lá no capítulo 16, quando ele vai falar sobre as predições segundo o Espiritismo, tem um capítulo todinho que ele vai falar sobre a teoria da presciência, né? O que é presciente, né? Aquele que prevê o futuro. E ele traz, gente, um monte de informações que é muito interessante. É óbvio que a gente não vai ler aqui, porque, como eu disse, é um capítulo longo, né? Um capítulo comprido, mas que eu gostaria, né? Assim, como tarefinha de casa, que vocês pudessem consultar esse capítulo e ler esse espaço para a gente ter um entendimento maior, de realmente o que é esse prever o futuro, né? Como é que isso acontece, por que isso é permitido, por que em algum momento não é permitido, né? Como que isso se processa. E a gente vê, como a gente estava falando, que isso não é uma coisa de agora, que lá no Antigo Testamento a gente vê que essas coisas já aconteciam, essas premonições, isso já existia, já acontecia. E se a gente for ver lá em Isaías, no capítulo, eu não me lembro se é capítulo 52 ou 53, mas é por aí. Isaías, ele vai estar falando para o povo lá e ele começa a descrever assim, e quando ele começa a descrever uma pessoa, na hora, né, aquilo lá já te remete a Jesus. Isaías veio muito tempo antes, bem antes, mas ele já está fazendo uma previsão do futuro, da vinda do Salvador, da vinda do Messias. É muito interessante também dar uma olhadinha nesse capítulo, né, lá em Isaías, no Antigo Testamento. Eu dei uma lida lá ontem, a gente estava procurando, estudando para esse tema de hoje. E assim, o material é riquíssimo, né? Eu falei, as obras de Kardec, todinha dela, ele fala, a respeito disso daí, traz isso em várias formas. Essa pergunta mesmo que o Marcos acabou de ler aí, ela está lá no livro dos médiuns também, que quem quiser consultar também está lá, muito bem explicada, com muito mais detalhes, para que a gente possa tomar conhecimento mesmo de como a coisa acontece. E também, gente, na Revista Espírita de 1864, tem lá um caso bastante interessante também, que quem tiver acesso ou puder consultar essa Revista Espírita, é interessante para a gente ver. O título é O Novo Bispo de Barcelona. Então alguém lá da Espanha manda uma carta para uma outra pessoa, que depois passa essa carta para Kardec, e ele está falando sobre a posse, então, desse novo bispo. E o novo bispo, ele, é lógico, tem o discurso que ele vai fazer, discurso de posse, vamos dizer assim. E ele vai discorrer lá um monte de coisa, e ainda em cada parágrafo, trecho, Kardec vai fazer uma observação, que é bastante interessante. E nessa observação de Kardec, em um determinado momento, ele está falando sobre a doutrina espírita. O tempo todo ele está falando sobre o espiritismo, né? Ele fala o tempo todo sobre o espiritismo e falando de que não era uma coisa boa, porque naquele tempo, em 1864, havia muita perseguição ainda, né, Antônio? Ao espiritismo e tudo. Ele não era uma coisa assim que, nossa, nem devia acontecer. E ele fala, então, de que o espiritismo, então, fica falando das mesas gigantes, que isso daí já foi, as pessoas nem deram muito crédito para isso, e fala que as comunicações, que essas comunicações com o espírito, de invocar espírito e aquela coisa toda. E Kardec faz um chamamento lá na hora, muito interessante, uma observação, né, nessa fala do bispo,
Eu esqueci o nome do bispo lá, já tem um nome meio diferente lá. E ele faz uma observação lá, então ele diz assim, mais ou menos assim, que tudo aquilo que ele estava falando, então, estava indo contra aquilo que eles próprios pregavam e que Jesus veio pregar, né? Porque ele fala assim, onde que fica então aquelas palavras de Jesus, quando Jesus diz assim, ó, naqueles dias eu derramarei de meu espírito sobre os meus servidores e sobre minhas servidoras. Aí ele vai falando mais assim, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Então, é um confronto que há e que não tem como você negar, porque você negando essa comunicação, esses premonições, você está indo contra isso aqui que Jesus falou, sobre a mediunidade, né? Porque o que ele está falando lá é criticando exatamente a mediunidade. E aí ele vem falar, mas como? Né? Que você vai ir contra uma coisa que o próprio Jesus, né? Isso que ele fala lá, acho que é no dia do Pentecostes, né, Antônio? Ele vai falar sobre isso. A mediunidade é um fato. Agora, eu gostaria de frisar algo muito importante em relação a isso, porque mediunidade remete ao fenômeno, e o fenômeno sempre extraordinário, chama muita atenção, e é o que nos leva muitas vezes à curiosidade. E nós temos que ter cuidado com a curiosidade nesse sentido, de não ficar apenas nessa superficialidade e lembrar de que tudo que acontece tem um propósito. E esse propósito é o propósito que o Cristo deixou para nós mesmo. Quando ele faz essas previsões todas na sua vida, quando ele diz muitas vezes que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. O homem mais importante que veio ao planeta veio para servir, veio para ajudar. Então, por que nós vamos esperar o fenômeno apenas para ficar na superficialidade como algo que chamou a atenção? Eu vou achar bonito, ou vou achar feio, ou vou discordar, ou vou aceitar, ou vou... Não importa. Aproveite o fenômeno para colocar na tua vida algo importante para a renovação do teu íntimo. Para você encontrar Deus dentro de você e também fora de você. Para você viver tudo isso. Viver a fraternidade, viver o sentimento de caridade. É isso que nós temos que aprender, porque é isso que esses momentos também ensinam. Não é por acaso que um fenômeno acontece. Ele sempre acontece para chamar a atenção do poder de Deus sobre nós e de que isso nos sirva para que sejamos mais humildes cada vez mais e que nós estamos aqui para sermos melhores, servindo uns aos outros, sendo gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Isso é muito importante. Exatamente. E dentro desse assunto que a gente estava falando, né, sobre os filhas, todos profetizarão, lá no livro A Gênese, né, a Gênese do Espiritismo, né, a Gênese, milagres e as predições segundo o Espiritismo, né, porque daí se não consultar outra Gênese não vai dar, não consegue. Kardec vai fazer um esclarecimento bastante importante. Eu vou ler para vocês, porque eu não consegui gravar isso daqui tudo não. Mas Kardec vai dizer assim, ó. Então ele está falando assim: nos últimos tempos, disse o Senhor, eu derramarei de meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias eu derramarei de meu espírito sobre os meus servidores e sobre as minhas servidoras, e eles também profetizarão. Isso está em Atos, lá no capítulo 2, tá? E aí Kardec ele vai fazer uma dissertação a respeito dessa fala, né, de Jesus,
que está isso lá quando acontece o Pentecostes, tá? Então ele diz assim, ó, se considerar o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão há um século contra as ideias novas, não se pode duvidar que uma nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega a seu fim. Se agora, deixando de lado a parte alegórica de certos quadros, escrutando o sentido íntimo das palavras de Jesus, comparar-se a situação atual com os tempos preditos por eles, como devendo marcar a era da renovação, não se pode deixar de convir que várias de suas predições recebem hoje o seu cumprimento, de onde devemos concluir que atingimos o tempo anunciado, o que confirmam sobre todos os pontos do globo os espíritos que manifestam. Então a gente vê a crescente, né, sobre a mediunidade, a crescente. Sempre existiram médiuns, né? Mas a gente vê que hoje, como é mais o espiritismo, né, a doutrina espírita, é mais livre, né, não é tão perseguida quanto lá no século passado. Então hoje a gente vê mais a demonstração, né, da mediunidade, desses espíritos e dos vários tipos de mediunidade, né? Porque hoje nós temos mediunidade de psicografia, de pintura, de fala, Então, a gente vê isso daí que está assim, e que vem, como Kardec está falando aqui, ele vem então mostrar que aquelas predições ditas por Jesus lá no Pentecostes está se realizando, está se concretizando, né? Que todos os seus filhos, os jovens, os velhos, os seguidores, todos eles profetizariam, através então da mediunidade, através então da comunicação com os espíritos, que por mais que às vezes as pessoas neguem ou não acreditem, ela está aí para provar que isso é verdadeiro, isso acontece. E vem isso, a gente vê assim as previsões que Jesus fazia, que os profetas antigos faziam, a gente vê que tudo hoje está se acontecendo, está se realizando. Então não é uma coisa como ele fala que um quadro alegórico do espiritismo, não. É uma ciência, a ciência prova, a ciência já está provando isso daí, né? Essa mediunidade, essa passagem, como que fala, essa da vida com a morte, como que é? Situação pós-morte, aquela coisa toda lá. Então, a ciência hoje tudo já vem provando isso daí. Não é uma coisa que é invenção da cabeça de um homem, não. É uma coisa assim que é estudada, já é confirmada, né, Antônio? Com certeza, hoje em dia muito mais, né? Por isso que eu falei do advento das informações, da comunicação rápida, porque hoje nós sabemos muito mais coisas do que antes. Uma informação como essa da fome, como que alguém vai comprovar depois que houve realmente fome numa área grande, né? Porque não se tinha uma imprensa para divulgar, não se tinha nada, era uma informação do boca a boca, um dizia para aconteceu na região tal, as pessoas estão passando fome, aí isso ia remeter à lembrança de um ano anterior, aquele fenômeno da profetização de Ágabo, né? Por isso que depois isso foi escrito, porque também o que foi escrito na literatura que nós temos hoje, que são os livros sagrados, a Bíblia, foram escritos depois, né? Várias vezes foram escritos, né? Principalmente quando nos falamos de Velho Testamento, né? São coisas que são escritas e reescritas e passaram-se por muitas revisões, né? Afinal de contas, o homem sempre esteve à frente, né? Disso tudo, o homem ligado às religiões, nada mais do que nós mesmos nascendo
morrendo, renascendo, evoluindo. Isso é a lei de Deus, como diz a doutrina espírita através do nosso codificador Allan Kardec. E a gente vai ver, Antônio, pesquisando, né, vendo esse caso do Ágabo, a gente vai ver que quase 10 anos depois, né, em 58 depois de Cristo, esse mesmo Ágabo, ele prevê a prisão de Paulo, a captura de Paulo, né, lá quando ele estava lá em Cesareia. Ele faz o gesto, ele encontra com Paulo e faz o gesto que é colocando uma cinta nele, né? Aquele gesto era mostrando que isso iria acontecer quando ele realmente foi preso, e o mesmo gesto foi feito, né, pelo... na época, Ágabo avisa ele, né, através desse gesto, né, que ele iria ser preso, tudo, mas Paulo não dá importância para isso daí, realmente depois ele é capturado, tudo. Então, assim, é o livre-arbítrio de cada um, né? Ele teve o aviso, mas ele não deu importância porque a tarefa dele, ele achava que a tarefa dele era até mais importante, e ele ser capturado não significava nada, como ele nunca deu essa importância durante... E, de certa forma, hoje, nós estudando a história, nós percebemos que ia acontecer naturalmente, né? Sim. Porque ele fazia algo que, para aquele grupo que tinha o poder, não era permitido. Não era permitido. Então ele iria ser caçado realmente, né? Isso aí é fato. Hoje nós sabemos, está na literatura, né? E quando nós... Tem aquela velha história, né? Você vai assistir os filmes do Cristo, hoje nós temos uma série que passa hoje muito importante, chamada The Chosen, que nós já sabemos a história, mas eles recontam toda essa história de Jesus de uma forma tão profunda, com releituras dos livros de Lucas, que emocionam. E que isso é um benefício muitas vezes para aquele que ainda está passeando por aqui no mundo sem ter essa fé, com aquela fé vacilante, mas sem ter a fé firme, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. Gente, é isso. Acabou. Tanta coisa ainda, né? Nossa, esse assunto é muito vasto. Mas a gente vai passar agora então para a reflexão espírita, que o Zé Antônio então vai nos trazer como título O Óbolo da Viúva. Olha a gratidão e o óbolo da viúva, gente. Tudo ligado. Olá, amigos. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui refletindo sobre os temas espíritos em relação às situações da vida. Então eu fico como que garimpando nas obras espíritas, nos jornais, nas mensagens de televisão, nas ocorrências, os fatos da existência, de maneira a refletirmos dentro do Evangelho de Jesus, que sobre a luz do codificador, a luz do Consolador prometido por ele, é enviado. Então, um tema que tem me sensibilizado bastante foi quando eu li a obra do André Luiz, O Nosso Lar. Teve um capítulo lá chamado Bônus Hora, capítulo que me chamou a atenção. O André Luiz, ele pergunta às pessoas que vivem na colônia espiritual, naquela cidade com 1 milhão de habitantes do mundo espiritual em torno da Terra, de espíritos que estão lá em tratamento ou já melhorados, né, preparando-se para uma nova encarnação. Ele questiona sobre o tempo de dedicação, de trabalho dentro daquela colônia, como funcionava. E os seus amigos que ele encontrou e fez nessa colônia explicam para ele assim: olha, André, você tem 2 formas de trabalhar, para si mesmo ou para uma comunidade sem segundas intenções, quer dizer, para os outros. Então o seu tempo aqui na nossa colônia é avaliado na dedicação que você dá para os outros. Tudo que você fizer que for para si mesmo não interessa à comunidade, interessa só a você. Tudo que você fizer que for para o interesse comum, então gera a você e a cada criatura aqui da nossa colônia um crédito que nós chamamos de bônus, né? Que cada hora tem o seu bônus.
E o André Luiz fica muito impressionado, ele não imaginava que no mundo espiritual existia um valor para a hora de serviço. Então ele quer aquilatar esse valor. E ele pergunta para esses amigos, Caprônia, Lívia, Dona Laura, pergunta a eles como funciona o valor do bônus hora. Fala, André, quanto mais sacrificial for o trabalho dedicado em prol do seu semelhante, mais vale a hora de serviço. Olha que interessante. Tem uma hora de serviço, André até questiona, não é pelo cargo. Por exemplo, a pessoa que dirige uma instituição aqui nessa colônia, não tem mais valor a hora dela do que aquela que está trabalhando na ponta daquele departamento. Então, André Luiz faz uma questão sociológica ligada às coisas da terra. Porque aqui na terra é assim que funciona. Ganha mais quem é o dirigente, ganha menos quem está limpando, lavando a louça, lavando a roupa. Mas se o trabalho for mais sacrificial, for de lavar a louça, quem vai ganhar mais vai ser quem lava a louça lá no nosso lar. Então o raciocínio é diferente e cabe a nós uma reflexão importante. De onde eles tiraram esse raciocínio que vale mais é quanto maior o sacrifício houver. Então eu me recordei de Jesus, quando ele chega com os apóstolos lá em Jerusalém e adentra uma sinagoga. A cena é marcante, a cena é bonita, é simples, é singela, mas Jesus transforma aquela singeleza, aquele momento simples de tudo, num ensinamento rico para todos nós. Ele chega com os apóstolos e eles olham. Tem lá aqueles gasofilastos, onde as pessoas depositam suas moedas como donativo para a sinagoga. Então Jesus e os apóstolos ficam olhando e as pessoas ficam com bolsas de dinheiro e vão depositando moedas de ouro, moedas de prata, como que pagando a Deus para continuarem vivendo em prosperidade aqui na terra. E no meio daquelas pessoas surge uma pessoa muito humilde, vestida com roupas pobríssimas, paupérrimas, aquelas roupas rasgadas, rotas, remendadas, que ela se aproxima do gasofilaço, que é o nome que é dado àquela estrutura que recolhe aqueles donativos, com uma moedinha, e joga aquela moedinha lá dentro, e sai, com muita dificuldade pela sua idade, pelas dificuldades do organismo, não só pela idade, provavelmente pelas patologias da idade. E Jesus, olhando, se volta para os apóstolos e faz o seguinte comentário. Ouçam bem. Vejam bem o que ocorreu aqui hoje. Todos doaram, mas quem mais doou aos olhos do Pai foi aquela viúva. Jesus até sabia que ela era viúva. E os apóstolos ficam indignados. Mas, mestre, ela deu só uma moedinha. Veja como eles estavam prestando atenção. Mas ela deu só uma moedinha. Jesus fala assim, em verdade, vos afirmo, ela deu tudo que ela tinha, enquanto os outros deram do que sobrava. Então veja o que Jesus diz. As pessoas que estão pondo moedas de ouro, que estão colocando moedas de prata, elas estão dando do que está sobrando, não está lhes faltando. Não há sacrifício algum naquilo que eles estão fazendo. Ela, a viúva, ela vem doar tudo que ela tem. Ela está fazendo um grande sacrifício, porque ela está se privando daquilo para ofertar, dentro das suas convicções religiosas, à igreja que representa o seu Deus, a sinagoga. E Jesus alerta os seus discípulos e nos alerta de que para Deus o sacrifício de quem doa conta muito mais do que aquele que doa sem que isso lhe cause nenhum pesar, nenhuma penalidade, nenhum peso, porque está sobrando. Então, quando vamos ao nosso lar, no raciocínio dos governadores daquela cidade colônia espiritual, quando dizem André, aqui, o tipo de trabalho que exige mais sacrifício, o bônus hora acreditado é maior, é duplicado
triplicado muitas vezes em função do grau de sacrifício que é exigido da pessoa que ali doa a sua hora ali a favor daquela comunidade. Seja como fica claro, porque a partir disso nós mesmos podemos analisar as nossas próprias condutas. Aquilo que eu fiz, de ir lá, doar na sopa, ajudar na sopa, foi um sacrifício ou foi um tempo que estava sobrando? Um tempo perdido caso eu lá não estivesse. Então onde que estaria a doação com o sacrifício? Então aí nós vamos começar a ver quando verdadeiramente nos doamos, seja dentro de casa, para os nossos, para os que estão em torno de nós. Nós nos doamos de verdade quando nós tivemos dificuldade para fazer algo, mas nós fizemos. Nessa hora, nós fizemos um verdadeiro sacrifício. Esta doação tem muito maior valor. Existem outras análises da doação, análise do amor. A caridade, a doação da caridade, por exemplo, ela não se faz só no sacrifício, mas no amor com que se doa. Me lembro de um expositor espírita que uma vez comentou que a caridade verdadeira não está em tirarmos uma camisa que vestimos até o dia anterior e darmos para o nosso semelhante, mas sim em vermos se não está faltando algum botão e costurarmos, pregarmos o botão e darmos a camisa inteira para a pessoa, de maneira que não falte nada naquela peça de roupa que estamos doando. Então a caridade está na doação com amor, com sacrifício. Nisso está a verdadeira caridade, nisso está o óbolo da viúva, a doação da viúva. Então é um ensinamento, um grande ensinamento para nós, de que o valor daquilo que fazemos está no sacrifício com que fazemos, no amor com que fazemos. Aí a mensagem do Zé Antônio. Nós queremos então nos despedir, desejando a todos um bom domingo, uma ótima semana. Um bom domingo para todos, que Deus abençoe a todos nós. Um ótimo final de semana, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.